aqui estavam semana passada e participaram do mover poderoso que teve nos cultos aqui de semana passada? Levanta a mão. Foi muito poderoso, né, gente, que Deus fez. Quantos aqui sentiram a presença de Deus, sentiram Deus falando de uma forma poderosa? Para mim também foi algo muito extraordinário, muito sobrenatural. Eu e Felipe, a gente veio todos os dias, literalmente, desde de terça-feira até domingo, nós estávamos aqui recebendo desse mover. Mas teve algo lá que me chamou mais a atenção. Teve uma parte da filmagem do Johnny, que eu acredito que, em nome de Jesus, esse foi passado. Mas a filmagem do Johnny tem uma parte no final que me chamou muito a atenção. E eu quero falar a palavra hoje baseado um pouco nesse vídeo, nessa parte que o Johnny fala sobre a nova geração. Então fique atento aí. Depois do ayuno, depois do jejum, te vou a surpreender. Eu vou te surpreender Com muitas coisas. com muitas coisas. Te vou a surpreender Eu vou te surpreender con muchos milagros. com muitos milagres. Salí del ayuno. Saí do jejum. Claro, en el ayuno el Señor me expuso una verdad. Quando eu fazia jejum, eu estava me expondo a uma verdade. Se me abrieron los ojos. E me abriram os olhos. Salí del ayuno. Saí do jejum. Hoy me estoy emocionando. Eu estou me emocionando agora. Como que le voy a profetizar a alguien acá. Porque eu quero profetizar alguém aqui agora. Salí del ayuno Eu saí do jejum y comienzo a escuchar nombres e comecei a escutar nomes de personas, de pessoas, cosas que yo no conocía. coisas que eu não conhecia. Comienzo a ver milagros extraordinarios. Comecei a ver milagres extraordinários. Hemos estado en estadios donde ha llovido oro. Viemos em estádios onde o ouro descia. He visto el agua convertirse en vino Eu vi a água que se convertendo em vinho en 2 veces. 2 vezes. Hemos visto cosas impresionantes. Vimos coisas Y el impressionantes. Señor me dijo, te voy a sorprender. E o Senhor me disse, eu vou te surpreender. Pero quiero que sepas Mas eu quero que você saiba que levantaré una generación Olha que isso. levantarei uma geração que para lo que para ti fue sorpresa, para que aquilo que para ti foi surpresa, para ellos será un estilo de vida. para ele será um estilo de vida. Yo siento que hay alguien de esa generación aquí en esta Eu mañana. sinto que tem alguém dessa geração Tá aqui que recebendo tá essa recebendo palavra essa aí? Gentes que Eita, accederán poder. dimensiones sobrenaturales. Pessoas que acelerarão dimensões sobrenaturais. Sacude a alguien un poquito. Sacode alguém agora do teu lado Sacode e alguém aí El do teu profeta está lado. hablando de e mí. diz para ele, o profeta está falando de mim. Amém. Já pode Alguien habla tirar las o- lenguas del Espíritu. Alguém Gente, meu Deus. Olha essa frase. Ele estava no jejum de 40 dias, só na água. E Deus começou a ministrar a ele. Detalhe, vamos parar aqui para pensar. Essa palavra, para mim, foi muito clara quando eu ouvi que ele estava falando da nova geração. Ele estava falando da juventude, sim. Ele falou que Deus falou para ele que o que ele estava lutando para viver no sobrenatural, essa geração que Deus ia estar levantando, o sobrenatural para ela ia ser um estilo de vida. Quem aceita essa palavra aí? Quem quer viver o sobrenatural de Deus? Quem quer ser canal do sobrenatural de Deus aqui na terra? Levanta essa mão e aceita aí pelo nome de Jesus. Que palavra poderosa. E ele falou algumas coisas sobre isso. É rapidamente que eu vou falar, mas eu quero que você pegue essa frase e você coloque realmente, inculque na sua cabeça. Ele estava falando de nós. Ele estava falando que Deus ia levantar uma geração que o sobrenatural, o milagre, o poder ia ser o estilo de vida dela. Deus quer que a gente viva dia após dia o sobrenatural. Deus quer que a gente viva milagres, prodígios e maravilhas. Isso não é para ser algo que acontece uma vez ou outra, mas isso é para ser algo que acontece diariamente nas nossas vidas. Nós somos essa geração. Deus está levantando o exército. E ele começa a falar sobre se expor a uma verdade. Ele falou que quando ele fez jejum, ele se expôs a uma verdade. Ele queria chegar num outro nível
de relacionamento e intimidade com Deus. E o que ele fez? Ele fez um jejum de 40 dias. Porque ele sabia que quando ele estivesse fazendo o jejum, ele estava se expondo a uma verdade. E essa verdade entraria nele e faria diferença. E expor fala de atitude. Quando eu me exponho a algo, eu tomo uma atitude. E nós hoje precisamos começar a tomar atitudes para que essa palavra que Deus direcionou ao profeta se torne uma realidade na nossa vida. Posso ouvir amém? Precisamos começar a olhar e falar, eu preciso me expor. Eu quero que você fale, eu preciso me expor a uma verdade. Nós precisamos se expor a outra verdade. Nós precisamos nos expor àquilo que Deus quer. Nós precisamos nos expor para o propósito que Deus tem para a nossa vida e para a nossa geração. Deus levantou essa geração com um propósito e essa geração ela tem que cumprir o propósito dela, amém? Nós somos uma geração que nós precisamos cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ter algumas exposições, nós precisamos mudar de atitudes. E eu estava orando ao Senhor e eu pedi de Deus 4 coisas. E Deus me lembrou de 4 situações, 4 atitudes que nós precisamos começar a nos expor. Nós precisamos trabalhar algumas atitudes para que, o que essa geração precisa? Onde essa geração está sendo atacada e o que ela precisa fazer para que a mudança entre e para que a gente possa impactar o mundo. A primeira coisa que veio muito ao meu coração foi rebeldia. Nós somos, muitas vezes, é impressionante como nós somos. Nós temos uma quedinha pela rebeldia. Nós temos uma queda, porque é muito bom você se posicionar e dar um de rebelde. Eu lembro que quando eu era mais jovem tinha essa novela Rebelde, eu queria ver, porque eu achava um máximo, só o nome, Rebelde. Aquela música Sou Rebelde, era tudo de bom para mim, porque me dava um sentimento de assim, eu não vivo regras, eu não faço isso e eu posso me levantar, eu posso fazer. E hoje nós estamos em um tempo onde essa geração ela é considerada uma geração rebelde. Porque ela é uma geração que ela não ouve regras, ela é uma geração que ela quer, não é que ela se posiciona, ela passa por cima. Às vezes ela milita até coisas que não são bíblicas. E é uma geração que tem se levantado, a apóstolo Esther até falou sobre isso na semana retrasada. E em contrapartida, o que a rebeldia ela traz? A rebeldia, ela traz maldição. É muito forte na Bíblia quando Deus ele fala da desobediência, ele fala da rebeldia, ele fala sobre as maldições que a rebeldia ela traz para a nossa vida. Às vezes a gente tem uma vida rebelde, a gente não entende por que a gente não prospera, a gente não entende por que a gente não rompe algumas coisas. E se a gente parar para pensar, nós somos rebeldes. Ou talvez você nem é rebelde, você está aqui, mas você não é rebelde. Mas você também não obedece aos comandos de Deus. Eu preciso me expor à verdade da obediência. Para uma geração ela romper, para uma geração fazer história e para uma geração viver no sobrenatural, ela precisa agir em obediência. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: obedeça a Deus e deixe todas as consequências com Ele. O problema é que nós não queremos obedecer. Nós não entendemos que quando Deus fala de obediência, Ele está falando, ei, faz o que eu te falo, porque eu quero te abençoar. Faz o que eu estou te falando, porque eu tenho uma bênção para a tua vida. Quando a gente olha para Noé, falando aqui rapidamente de Noé, em Gênesis 6:22, pode botar aí para mim, Gênesis 6:22. Noé é um exemplo claro de obediência, porque Deus pediu para ele fazer algo louco, algo que não fazia sentido, mas que ele simplesmente foi lá e fez. Às vezes Deus pede para a gente coisas loucas, coisas que nós não entendemos, e Deus pede também coisas simples, como busca,
como leitura da palavra, como se expor a uma verdade simples, mas nós não fazemos. E a Bíblia está falando aqui, assim fez Noé, segundo tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. A palavra está falando exatamente da obediência de Noé. Noé era obediente. Noé fez aquilo que Deus mandou, e a obediência de Noé não salvou só ele, mas salvou toda a sua família. Semana passada nós vimos isso também. Nós vimos sobre quando nós entramos em uma verdade, quando nós entramos em uma dimensão, não só nós somos abençoados, mas como toda a nossa casa, todos eles passam por isso. Se você quer tocar a sua casa, se você quer ser bênção na sua família, se hoje a tua guerra é a tua casa, eu quero te dizer, te expõe a essa verdade que é obedecer. Te expõe a verdade da obediência, porque o Senhor vai fazer como Ele fez com Noé. Ele não poupou só Noé, mas Ele poupou sua esposa, seus filhos, as mulheres de seus filhos. Deus poupou toda a sua família. A obediência nos leva a fazer coisas extraordinárias. Toda vez que Deus quer fazer algo na terra, Ele dá um comando. E esse comando, ele precisa ser obedecido. E logo depois que o comando é obedecido, grandes coisas acontecem. Nós queremos tanto, e eu vejo muito isso dentro dessa rede. A gente ora, a gente clama, e a gente quer que Deus nos use, a gente quer que Deus faça, a gente quer, e pá, e não sei o quê. Mas, muitas vezes, nós esquecemos de algo simples, que é a obediência. Então, vamos trabalhar isso. Outra coisa que Deus está falando muito ao meu coração é que essa geração, ela é uma geração empolgada. Satanás quer que essa geração seja uma geração empolgada, mas nós não vamos ser só empolgados, amém? Uma geração empolgada. Semana passada é o culto do poder. É o culto que vai não sei o que, não sei o que, não sei o que, que Deus vai agir, é o 2x10. Faltou, foi lugar. Estou falando a verdade? Mentira? Estava lotado isso aqui. E eu quero ir. Teve gente que eu nunca vi na vida que estava aqui. Ah, é só uma rede juvenil. Não vou, não. Ah, é só mais uma rede. Empolgação. Vive por aquilo que falam. Ah, vai ter tal coisa. Ah, agora eu vou. Mas quando é para realmente fazer o que Deus está falando, para entender o poder de uma aliança, o poder da constância, o poder da perseverança, a maturidade que isso traz, não paga o preço. É uma geração, muitas vezes, não é, está... Essa geração, ela está muitas vezes empolgada e não entende o que é pagar preço. Quer viver o extraordinário. Quando a gente fala que seja hoje, que seja agora, menino, o povo pulando e o povo dançando e o povo não sei o que, é um negócio poderoso. Mas quando fala de pagar preço para que essa música realmente se concretize, do que seja hoje, do que seja agora, de que o Espírito do Senhor está sobre a minha vida, não consegue romper. Porque não paga preço. Só quer a facilidade. Não quer pagar preço. E a gente percebe, quando a gente fala de empolgação, em paralelo a isso, eu quero falar sobre a santificação. Quando a gente abre a nossa Bíblia em Josué 3:5, abra a sua Bíblia agora, vamos ler aqui em Josué 3:5. A gente percebe que para que Deus faça maravilhas, para que Deus faça prodígios no nosso meio, tem uma condição. E essa condição é a santificação. Está falando assim: disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Ele não começou falando: o Senhor fará maravilha no nosso meio e vamos... Não.
Ele está falando, ei, você precisa se santificar, porque se você se santificar, o Senhor vai fazer maravilhas. Nós prestando atenção nessa palavra, nós precisamos, olha isso, gente, a santificação ela é necessária. Se nós queremos ser essa geração, que o sobrenatural é o nosso dia a dia, nós precisamos nos santificar. Nós precisamos pagar um preço pela santificação. Quando a gente também vai, eu quero que você abra sua Bíblia também lá em Isaías. Isaías 6, do 5 ao 8. A gente vai começar Isaías 6 e olha como ele começa, Isaías 6. A Bíblia fala que ele teve uma visão poderosa. Todo mundo sabe esse versículo, ele é bem conhecido. Ele teve uma visão da glória de Deus extraordinária. Ele falou que os anjos estavam ali cantando santo, santo, e era anjo para cima, era tudo que era anjo e era glória, ele estava vendo. E interessante foi que no momento que ele viu a glória de Deus, e por isso que eu estou falando isso hoje para vocês, porque nós vimos a glória de Deus semana passada. E quando a glória de Deus ela é vista de verdade na nossa vida, nós precisamos fazer algumas mudanças. Se a glória de Deus ela é vista por mim, de algo, realmente, se eu vejo a glória de Deus, eu preciso mudar. E olha o que acontece, ele está vendo a glória de Deus e na hora ele percebe, ele lembra do pecado dele. Ele começa a ver a glória de Deus e ele diz, ei, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram um rei, o Senhor dos exércitos. Diante da glória de Deus, o pecado dele apareceu. Mas ele se abriu para o arrependimento. E olha o que acontece. Pode passar ao próximo. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar como uma tenaz. E com a brasa tocou minha boca e disse, eis que isso tocou nos teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Mais umzinho. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem irá por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. O que a gente percebe nesse versículo é algo muito simples. A santificação, ela vem antes do chamado. Repete comigo, a santificação vem antes do chamado. A gente às vezes troca as bolas. Deus já me deu o meu chamado, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou dançar, eu vou cantar, eu vou sapatear. Eu vou fazer isso porque eu sou missionário, porque eu nasci para fazer isso, eu vou ser profeta. Ei! A santificação, ela vem antes do chamado. Deus não perguntou aqui, o Senhor, na Bíblia está aqui clara, não perguntou antes disso. Deus permitiu que Isaías visse a glória. Mas ele só perguntou, ei, eu estou precisando de alguém para trabalhar. Depois que ele foi santificado. Deus só chamou. Ei, alguém para trabalhar? Alguém, por favor, eu estou precisando. Só nesse momento, só aconteceu isso quando Isaías foi purificado. Então nós precisamos entender que para a gente o chamado ele não vem antes da santificação. Por mais que você queira cumprir o propósito e você já tem ideia do propósito que Deus te deu para você cumprir, porque eu acredito que você tem ideia. Alguns Deus chamou para dançar, mas isso daí, dança e canto, é uma estratégia, mas você precisa ganhar vidas. Deus te chamou para ganhar vidas, amém? E isso, Deus pode até ter te chamado. Não só para isso, missionário, pregar, enfim, várias situações. Mas a santificação, ela vem antes disso. É algo interessante que nós precisamos entender para que a gente viva o sobrenatural no nosso dia a dia. Eu preciso me santificar para viver o ministério. Eu não preciso viver o ministério para me santificar.
Mas a gente precisa entender alguma coisa. Você deve estar ouvindo aí dizendo, meu Deus, estou lascada. Estou lascado porque está tudo errado aqui, eu já comecei a viver, ainda estou lutando aqui para me santificar. E a gente começa a viver algumas coisas que a religiosidade nos traz. Eu estava ouvindo um dia desses uma frase que no Instagram estava muito famosa essa frase, que dizia bem assim, há duas formas do pecado. Eu pequei, meu Deus, eu vou correr, eu pequei, eu vou me esconder do meu pai, do meu pai que é Deus, né? Eu pequei, o que eu vou fazer agora? O religioso diz assim, eu vou me esconder, eu vou sumir, eu estou lascado, eu estou ferrado, eu vou embora, não vou fazer mais nada porque eu pequei. O filho, que entende que é filho, que entende que Deus é pai, faz como? Pequei. Preciso falar para quem? Para o meu pai. Muitas vezes você que está aí, tem vivido dias de pecado e tem vergonha de falar com Deus. Tem vivido situações e guerras e você peca, e em vez de você correr para o seu pai e dizer, Senhor, eu pequei, tenha misericórdia de mim, você tem feito o quê? Meu Deus, eu pequei, eu vou me esconder, eu não sou merecedor. Essa semana eu estava aqui, tinha uma senhora que ela estava dessa forma, ela chorava muito, e aí a psicóloga me chamou para eu ir lá com ela. E ela falando, meu Deus, eu sou muito terrível, eu não sou merecedor, eu pequei, eu errei. E aí eu falei essa frase do Instagram. Eu disse, olha, lá no Instagram tem uma frase que é muito poderosa. Mas eu falei essa frase para ela e realmente assim, é tremendo, porque você é filho. Diga, eu sou filho. E se você peca, você precisa correr para o seu pai, porque ele vai te ensinar, ele vai tocar no teu coração, vai vir um arrependimento e a frieza não vai entrar na tua alma. Amém? E é isso que nós precisamos hoje. Mas sempre entenda, antes do chamado vem a santificação. Mas se eu pecar, eu não preciso me esconder, porque eu tenho um pai, que é aquele que me corrige sim, mas que me ama e que tem graça e misericórdia para comigo. Esse é o Deus que nós servimos. E nós precisamos ter esse entendimento. Outra coisa que nós precisamos entender, o tempo já está, vou correr. Outra situação é que nós somos muito imediatistas. Satanás quer trazer a questão da rapidez. A gente quer as coisas para ontem. Você acha que eu fico feliz quando eu vejo a rede sem muita gente? Eu tô doida para ter todo mundo aqui, né? Lotar. Eu sei que é um processo. Mas nós, como humanos, a gente quer que as coisas aconteçam assim, ó. E principalmente essa geração, não é verdade? Você consegue ficar esperando muito tempo alguma coisa? Você consegue perseverar em algumas coisas? Não, porque se leva tempo, essa geração muitas vezes quando leva tempo desiste. Cara, vai demorar demais, pagar preço. Meu Deus, tem que esperar. Não quero. Tem gente que nem estuda por causa disso. Misericórdia, digo misericórdia. Né? Pra que estudar? Meu Deus, eu tenho que pagar esse preço, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E muitas vezes nós somos imediatistas. Queremos as coisas para ontem e esquecemos que existe um tempo de Deus. Lembra o que a gente está falando aqui? A gente está falando de atitudes e de verdades que nós precisamos nos expor para que Deus use a nossa geração de forma poderosa. A primeira coisa aqui, recapitulando o que eu falei, foi sobre a obediência. Uma geração que obedece, ela vê prodígios e maravilhas. Porque as consequências da obediência, elas não estão conosco, elas estão com Deus. Quem vai prover, quem vai se responsabilizar é Deus. Por isso que é bom obedecer. Qual foi a outra coisa que eu falei? Foi sobre santificação. Uma geração santa, ela vê milagre, ela vê prodígio, ela vê maravilha. Você pode perceber, se você bota para jejuar, se coloca para orar e se coloca para ler a Bíblia, você se sente tão poderoso que é capaz de você dizer, venha o que for. Jejua para tu ver, jejua.
Não entendi. Meio-dia? Estou entendendo tudo aqui, gente. Meu óculos está maravilhoso. Eu consigo ver até ali a segunda fileira direita. Mas amém. É isso aí. Não sei o que foi que ela falou. Rebeldia, menina. Pois é, obediência, rebeldia. Arrasou. Falei de obediência. Estou falando só as coisas boas agora, entendeu? Segunda coisa que nós falamos foi sobre a questão da santificação. E agora nós vamos falar sobre algo que é muito interessante, que é esperar. A promessa. E essa pessoa, hoje nós vamos falar sobre Davi. Davi, ele foi ungido. É muito legal ler a história de Davi, porque tu vai lá em Samuel, e quando ele começa a falar sobre Davi ser ungido, Davi era um jovem de 17 anos. E Davi foi ungido rei pelo profeta Samuel. Ele foi ungido rei. Eu fico imaginando um jovem de 17 anos. Cara, eu fico imaginando, ele era todo bonitinho, né? Ruivo, a Bíblia diz que ele era ruivo, olha, ruivo, entendeu? Tá vendo? E ele era todo uns olhos azul, todo gatinho. E aí ele descobriu que ele ia ser rei. Tá doido? Ele deve ter falado, uhul, vou ser rei, entendeu? Deus me ungiu, eu ficava lá nas malhadas, Deus me tirou de lá, eu era o mais novo, agora eu sou considerado e tal. E aí ele começa a entender que ele era rei. Mas aí depois ele vê que a situação não era bem como ele esperava. Porque se tu for ler Samuel, vai folha, e vai folha, e vai folha, e tu já vai pro final. E nada dele ser ungido rei, coroado, digamos assim. Nada de ele ser coroado rei. Davi recebeu uma promessa e ele zelou por essa promessa. A Bíblia fala que 20 anos depois que ele foi ungido, ele tinha 37 anos, mais ou menos 33, em média 20 anos, 17 anos, que ele esperou para ser ungido. E detalhe, primeiro ele foi ungido o rei de Judá e depois que ele foi ungido o rei de toda Israel. Demorou, foi um processo. Só que nesse processo, ele não ficou parado. Se você for ler toda Samuel, é muito tremendo, porque ele começa servindo o rei. Ele foi ungido rei, mas ele começa, logo depois da unção, ele vai tocar a harpa para Saul. Ele começa servindo o rei. Então ele aprende como é que um rei é servido. Depois ele vai lutar com um gigante. Ele começa a entender as guerras e as armas de guerra necessárias para trabalhar. Depois ele começa a ser o cara da guerra. Tanto que o pessoal começa a falar, Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Ele não era mais só um soldado que matou um gigante, mas ele era um soldado estratégico que todos queriam que ele estivesse perto, porque por onde ele ia, teria vitória. Tudo isso estava trabalhando para que ele se tornasse rei. Ele estava sendo treinado. Tanto que na Bíblia fala que Davi foi um dos melhores reis. Foi ele que colocou Israel no mapa, digamos assim. Ele trabalhou muito forte para que Israel se tornasse uma província poderosa. Mas ele foi trabalhado. Nós, muitas vezes, com essa mania de imediatismo, perdemos a promessa. Não zelamos, não trabalhamos, não nos esforçamos. E deixamos com que, como se a gente pegasse aqui uma areia, né, na praia, e deixasse a areia sair pela nossa mão. A gente até pega, mas ela sai, ela vaza como a água. A gente não consegue pegar. A gente não consegue romper e a gente não consegue fazer com que a promessa seja estabelecida, que a promessa se cumpra, porque a gente tem a mania de ter pressa. A gente tem a mania de não confiar e a mania de não esperar em Deus. E quando a Bíblia mostra que, na verdade, quando Ele te dá a promessa, Ele precisa que tu zele, Ele precisa que tu acredite, e Ele precisa que você se prepare. Porque se você se preparar, você vai ver que quando você menos esperar, você vai ser coroado rei. Deus quer trabalhar nessa geração. Deus quer fazer com que essa geração viva coisas extraordinárias.
Mas para que isso aconteça, é muito o que o profeta falou, nós precisamos nos expor a novas verdades. E as novas verdades, elas precisam, elas exigem de nós uma outra atitude, uma outra mentalidade. Elas exigem de nós perseverança. Elas exigem de nós pagar um preço. Se a gente não está disposto a pagar preço, lembra que a gente sempre fala sobre isso? Que aquilo que vem fácil, tem esses ditados populares que é muito verdade. Quando você se esforça por aquilo, você sabe que aquilo realmente tem valor. Se esforce. Quantos aqui já receberam uma promessa de Deus? Uma promessa ministerial. Levante sua mão alto que eu quero ver. Uma promessa ministerial, algo que Deus falou, algo que Deus ministrou. Agora eu quero perguntar, essa promessa ela já se cumpriu? Quantos aqui dizem, rapaz, olha, eu estou falando de uma promessa específica. Tem várias promessas que nós recebemos que elas se cumprem. Você sabe o que eu estou falando aqui, você está entendendo. Essa promessa, quantos aqui dizem assim, eu já cumpriu a promessa? Rapaz, ninguém. Nem eu, né? Também. Mas, o irmão até riu ali. Quantos aqui, agora para você que você vai responder, o que você tem feito para que essa promessa se cumpra? Você está sendo como Davi, que onde vem a dificuldade, ele vê uma forma de aprender. Onde vê a dificuldade, ele vê uma forma de aprender. Davi aprendeu até a fazer aliança com gente inimiga. Ele aprendeu a conversar com os... Ele teve um tempo da vida dele que ele foi se refugiar com o inimigo. O cara não tinha inteligência emocional para isso? Não tinha maturidade? Porque ele foi preparado. E por isso que ele foi um dos maiores reis de Israel. Deus quer que essa promessa se cumpra. E você seja bem-sucedido nessa promessa. Deus quer que você seja o melhor diante dessa promessa que Ele já te entregou. Deus tem algo poderoso para você através dessa promessa. E Ele quer que você se exponha a uma verdade. Ele quer que você se posicione e que você entenda que assim como Davi, Ele vai cumprir. E olha o que Davi fala aqui. Abre a sua Bíblia. Ali em... Cadê? 2 Samuel 7:28. Abra aqui sua Bíblia em 2 Samuel 7:28. Olha o que ele diz. Agora, pois, Senhor Jeová, Tu és Deus, e as Tuas palavras são verdade, e tens prometido ao Teu servo este bem. Ele está falando, ei, tudo que Tu falou, tudo que Tu prometeu é verdade. Tu é um Deus que fala verdades. Deus, aquilo que Ele te falou, mas é mentira porque nada tem acontecido. O que Deus falou é verdade. Amém? O que Deus falou para você é verdade. Se posicione, se exponha a uma nova verdade. E a última coisa, eu vou falar bem rápido. Nós temos a mania de nos envergonhar do Evangelho. Nós nos envergonhamos, nós ficamos calados. Nós não nos posicionamos. Quando como o Felipe falou, quando é para você trazer alguém que você sabe que precisa estar aqui, você não consegue fazer isso. Você pode ver o seu amigo se acabar, mas você não consegue dar uma palavra de vida. Você se envergonha do Evangelho. Nós temos a mania de sermos acovardados quando se fala de Evangelho. Nós ficamos tímidos quando se fala de Evangelho. Diga misericórdia. Quantas vezes a gente pede para fazer um vídeo de devocional, não faz. Não sei por que eu estou falando isso, sim. Só para falar. A gente pede para fazer, mas eu não vou. Às vezes tem uma pessoa na parada de ônibus que Deus está falando, vai lá e fala. Você não consegue. Vergonha.
Infelizmente, quando nós nos envergonhamos do evangelho, na verdade, a gente que está envergonhando o evangelho é uma vergonha. O evangelho que se envergonha da nossa timidez, do nosso medo. Nós precisamos entender o que está escrito lá em Romanos. Abre sua Bíblia. Em Romanos 1:16. Romanos 1:16. Olha o que Paulo fala aqui. Porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque, deixa aí, porque não me envergonho do evangelho, pois é poder de Deus. O evangelho é poder de Deus para a salvação. Quantos aqui querem ser salvos? Todo mundo, né? Eu quero ser salvo. Ele entendeu, Paulo entendeu. Sabe por que ele não se envergonhava? Porque ele entendia o poder que estava no evangelho. Ele foi tão tocado, ele foi tão transformado que ele entendeu o poder do evangelho. Ele não só ouvia falar, ele entendia que o evangelho era poder para a salvação. E por isso, ele não poderia se envergonhar. Ele não tinha como se envergonhar, porque era poder para salvar. E se ele foi tocado, e se ele foi salvo, ele tinha que externar isso. Você é salvo? Você entende que o evangelho é poder para salvar? Você tem uma verdadeira experiência com o Senhor? Eu quero que você vá ficando de pé. Qual é a sua experiência com Deus? Você tem uma real experiência com o Espírito Santo? Porque você não pode se envergonhar e nem se intimidar, porque o evangelho, ele é poder para salvar. Diga, poder para salvar. E quando Deus nos toca, nós precisamos tocar a outros. Porque é tremendo o que Deus faz. Mas você precisa ter um entendimento, gente. Você precisa olhar para você hoje. Eu quero que você ore. Nós estamos aqui em um tempo, em um culto ao Senhor. E é um tempo da presença. A presença de Deus, ela está nesse lugar. E nós estamos vindo de uma semana onde nós estamos falando de poder, de unção. E nós estamos falando de viver coisas que nunca vivemos antes. Estamos falando de viver sobrenatural. Nós estamos vivendo dias que nós nunca, como igreja, vivemos antes. E eu não consigo me esquecer que Deus chamou a juventude. Nós somos a força. Nós somos separados para algo grande. E quando o Johnny falou essa palavra, eu não conseguia pensar em outra coisa a não ser a nova geração. Porque a gente tem visto em muitos lugares e sempre falam que a próxima geração, ela é o quê? O pé dela, o chão, é o topo. Como é que é essa frase? É o topo da outra. O máximo que a outra geração chegou. Cara, a geração foi poderosa, fez isso, fez aquilo. Aqui vai ser o nosso chão. E é dali para mais. É assim que Deus faz. Cada geração é mais. Cada geração é mais poderosa. É mais poderosa. E é mais poderosa. E agora é a nossa vez. É a nossa vez. E se a gente for olhar para os nossos... Para outra geração, para os antepassados, que poderosos, hein? Que grandes coisas eles têm feito e fizeram em Deus. Nós precisamos fazer mais. Amém? Mais. Mas para que isso aconteça, algo precisa ser mudado. Então eu quero que você feche seus olhos. E se você vê na sua vida alguma coisa que eu falei,
Ou talvez nem foi o que eu falei, mas tem algo no seu coração, algo que tem tirado a sua paz, algo que tem feito você não permanecer, algo que tem mexido com a sua estrutura. Quando você fala de sobrenatural, você não consegue ver, você não consegue sentir, você não consegue romper. Quando se fala de ouvir Deus, de buscar a Deus todo dia, você também não consegue romper, porque algo te trava. Hoje Deus está querendo destravar isso. Hoje Deus está querendo mover isso. Deus está querendo te lembrar as promessas que Ele te deu, o poder que Ele te deu. Você tem promessa. Deus te chamou para algo poderoso. Para de te envergonhar. Para de ficar parado. Para de te intimidar. Porque Deus quer te usar. Não deixa mais esse pecado te dominar. Não deixa mais esse pecado dizer, vou fazer com que você suje o altar. Deus quer que você se santifique. Entra agora na glória de Deus. E quando a glória de Deus tomar esse lugar, que você entenda hoje. Ei, entenda hoje. Deus está falando para ti. Onde é que tem pecado aí? Onde é que tem pecado aí? Está vindo um anjo agora. Assim como Jesus foi, Deus foi, o Senhor foi com Isaías. Ele está querendo ser contigo. Ele está querendo mandar um anjo com uma brasa de fogo entrar, tocar em você e tirar aquilo que tem te impedido. E depois Deus vai falar para ti assim: ei, eu estou precisando de ti para trabalhar. E tu vai responder: eis-me aqui, envia-me a mim. É isso que você vai responder hoje para Deus. É isso. É essa a tua resposta hoje para Deus. O pecado não vai mais impedir você de fazer alguma coisa. E se você tem pressa, hoje Deus está te falando: espera, te prepara, estuda. Eu vou fazer grandes coisas, mas para de ficar paralisado. Começa a te mover, começa a te movimentar. Deus está falando assim lá em Isaías. Em 55 fala bem assim. Isaías 55 diz: assim como eu fui com Davi, assim como eu tive uma aliança com Davi, eu terei uma aliança contigo. Assim como eu fui com Davi, eu serei contigo. Davi se movimentou. Davi não ficou parado. Começa a te movimentar. Deus está falando aqui hoje. Existem pessoas que precisam aceitar Ele. Talvez você tenha vindo aqui e tá falando: Ingrid, essa palavra, você quer que eu aceite Jesus com essa palavra? Sim. Porque Deus está falando para ti, você que ainda não aceitou Jesus. Deus está falando para você: ei, eu tenho um propósito na tua vida. Eu quero que você faça parte dessa geração que vai sacudir esse mundo. É isso que eu tenho para ti. Para de te vitimizar. Para de deixar a tristeza tomar teu coração. Grandes coisas eu quero fazer na tua vida. Eu não sei se tem alguém aqui que quer aceitar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Ou quer se reconciliar porque estava afastado, estava distante e hoje quer a presença de Deus. Mas se você é essa pessoa que está ouvindo essa palavra e sente no seu coração que Deus te deu uma promessa, e você esqueceu, e você estava distante, eu quero te chamar para vir aqui na frente, porque Deus, Ele quer trabalhar na sua vida. Talvez você tenha vindo aqui, você nem faz tempo, você não aceitou ainda o Senhor Jesus. Mas essa palavra tocou no seu coração. E se você é essa pessoa que a palavra do Senhor está tocando no seu coração, eu quero dizer, Deus tem um propósito e Deus quer que você venha para o altar. Lembra que eu falei no começo? A exposição. Quando eu me exponho, eu conquisto. A exposição, ela traz uma verdade.
Nós precisamos nos expor para que Deus faça. Eu preciso me expor para que Deus haja. A exposição traz cura. A exposição traz libertação. Quando eu me exponho, grandes coisas acontecem. Se você é essa pessoa, vem aqui à frente. Vem aqui à frente sem medo. Não deixe que a intimidação do pecado ou da culpa ela faça algo, porque Jesus, ele já pagou o preço na sua vida. E enquanto o louvor estiver tocando, se você sentir no coração, vem aqui à frente. Oh Espírito Santo de Deus. Tu és santo, tu és santo. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Cante! Ora, baba, choreando, arababás. Se entregue na presença dele. Nós vamos mudar esse mundo. Ora, chore, canta, arababás. O teu perdão é completo, Senhor. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Cujas coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Cujas coisas de lugar. Eu sou tua casa. Se você tem se sentido atado no ministério, se você, quando fala da nova geração, de fazer proezas, milagres, você não consegue se sentir capaz. Ingrid, eu não consigo ver eu fazendo alguma coisa. Eu quero que você venha aqui à frente, que nós vamos colocar a mão na sua cabeça e nós vamos orar. Se você se sentir incapaz de viver o chamado, incapaz de viver as promessas, se você tem se paralisado, levante daí e venha. Deus quer falar com você. Ora, baba, chore, canta, arababás. Eu estou esperando, chore, anda, arababás. O Senhor está esperando. Venha, porque Deus quer trazer cura para a sua vida. Ora, canta, arababás, chore, anda, arababás. Eu sou teu lar. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. Arababás, chore, anda, O teu arababás. perdão é completo. Senhor, começa a desatar, meu Deus, toda mentira, Senhor, na alma, toda mentira na mente. Hoje eu dou um decreto. Tu és livre, tu és livre, tu és livre. Ora, choreando, arababás. Usa, meu Deus, eles. Liberta eles da rebeldia. Liberta eles do pecado. Em nome de Jesus. Do imediatismo, Senhor. Da falta, meu Pai, de vontade de pagar preço. Começa a trabalhar. Começa a mudar. Começa a transformar. Ora, babaxeira, babás. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Cujas coisas de lugar. Eu sou tua casa,
sara minha alma, Ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. Estamos aqui na tua presença, Senhor. Cada pessoa se coloque agora diante de Deus. Ore pela sua vida. Nós apresentamos a nossa vida a Ti, Senhor. E nós chamamos a existência, meu Pai, essa profecia. Nós chamamos a existência para o sobrenatural na nossa vida. Comece a chamar a existência. Chame a existência, eu chamo a existência para o sobrenatural. Eu chamo a existência para viver coisas grandes. Comece agora a chamar a existência. Nós chamamos a existência para o sobrenatural. Nós chamamos a existência para viver coisas extraordinárias da parte de Deus. Nós chamamos a existência para ousadia. Nós chamamos a existência para santificação. Nós chamamos a existência para esperar em Deus e se preparar para viver algo grande. Nós chamamos a existência para ousadia, autoridade, intrepidez. Nós chamamos a existência. Nós chamamos a existência para o sobrenatural. Nós chamamos a existência. Nós nos expomos a outra verdade. Nós não vamos viver essa futilidade. Nós não vamos ser paralisados pelo pecado. Mas nós vamos romper. Nós vamos avançar. E nós vamos viver coisas extraordinárias da parte de Deus. Pelo nome poderoso de Jesus. Amém. Aleluia, Senhor. Porque grandes coisas o Senhor tem para fazer nas nossas vidas, amém. E é por isso que nós estamos alegres. E é por isso que nós vamos nos mover. Tudo é um processo. E Deus está nos levantando para que a gente se posicione para viver esse processo. Amém. Quero chamar aqui a Vitória e o Arthur. Teu irmão veio? Então vem vocês dois rapidamente. Nesse tempo de oração, nesse tempo de mover do Espírito. Ainda não saia, vai ser rápido. Mas interessante como Deus faz. Realmente a nossa rede juvenil, ela é uma rede missionária. Porque Deus sempre envia, gente, impressionante. Deus sempre envia pessoas para outros lugares e principalmente para países. E eles são jovens, abençoados, né? Ele mais um irmãozinho, saudade do... Ele está aqui. Mas vocês são jovens que nos trouxeram muita alegria nesse tempo que viveram aqui. Eu sei que também vocês foram muito tocados e muito transformados aqui nessa rede juvenil. Em vários momentos, né, de vida com Deus mesmo, eu vi a entrega de vocês e eu vi o toque do Espírito Santo tocando. E nós ficamos muito felizes por fazer parte, por saber que nós como rede, nós como família, trabalhamos de alguma forma na vida de vocês para trazer paz, para trazer cura, para trazer de alguma forma algo bom. E hoje nós queremos abençoar a vida de vocês. Quero chamar o pastor Felipe para orar e dizer que vocês estão indo para Portugal, mas existe uma equipe que ora por vocês. Vocês podem contar com a gente.
e vocês não estão sozinhos. Amém? É um tempo e Deus vai usar vocês poderosamente. Lembra o que a gente está vivendo aqui. Olha que profético. A gente está falando sobre mover, sobre sobrenatural, sobre Deus fazer grandes coisas. E Deus está enviando alguém aqui. Então, lembrem disso. Amém? Amém. Quem quer ir para as nações aí? Então você vai orar pelas nações agora, que a gente está enviando 2 jovens a um país. Amém? Então estenda suas mãos e abençoe esses irmãos. Meu Deus, nós queremos te apresentar neste desafio de Arthur, Vitória e do Samuel, Pai, que não está aqui nessa noite. Meu Deus, nós oramos para que a tua bênção esteja com eles, dando direção, dando fortalecimento, Pai. Que eles estejam guardados em ti, ali em Portugal, meu Pai. Que a fé deles venham ser acrescentadas, Pai. Que tudo que eles aprenderam aqui em Manaus, aqui no Mi Centro-Sul, meu Deus, eles venham colocar em prática. Eles venham ser fortalecidos, meu Deus, nos dias maus. Meu Pai, a distância, Deus, quando a tristeza tentar visitá-los, meu Deus, que a fonte inesgotável da alegria esteja com Samuel, com Arthur e Vitória, meu Deus, com os seus pais. Em nome de Jesus nós ministramos a tua bênção, a tua direção, meu Deus, para esse novo tempo. Meu Pai, que eles tenham firme no seu coração que tu és o Deus do estrangeiro, e a tua palavra diz que o Senhor não desampara os seus, Deus. Assim nós oramos, ser com eles nesse novo tempo, ser, meu Pai, com a sua casa, que eles encontrem um favor, que eles encontrem, meu Deus, a tua bênção ali em Portugal. Nós os enviamos, meu Deus, crendo que o Senhor há de suprir todas as suas necessidades, Deus. Assim nós oramos como irmãos, como igrejas, declarando, meu Pai, o teu espírito de alegria, de força, de sabedoria sobre essa família, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Você que está ajoelhado pode ficar de pé. Que noite maravilhosa, que bom estar com vocês. E aos poucos nós estamos retornando. Então essa semana ore por uma pessoa, semeie palavra de vida, semeie palavra de fé. Por isso que é importante nós comunicarmos aquilo que nós vivemos. Se a gente só comunicar as coisas desse mundo, se nós comunicarmos só as futilidades, como é que uma pessoa vem até Jesus? O que Jesus tem feito na tua vida? Ele tem te dado alegria? Então comunique essa alegria. Jesus tem te dado paz? Comunique essa paz. Jesus tem te dado propósito? Comunique esse propósito, que as pessoas virão para Jesus através de você. Amém? Que o amor de Deus Pai, a graça redentiva do Senhor Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vocês nessa noite, nesta semana. Deus é com vocês, vão na paz. Amém? Glória a Deus, dê um aplauso ao Senhor. E até semana que vem, nos vemos aqui na nossa Rede Juvenil.